as forças deveriam dar o suporte a uma decisão construída na política, construída na articulação política, com os presidentes dos poderes, né? E ele liderando o país, mas construindo numa saída política, né? E foi grandioso de assistir. Foi uma aula de política que eu jamais vou esquecer na minha vida. Ele traz o Estado brasileiro para sua mão, constrói a saída para aquela crise, e quando ele sai de Araraquara, já no início da noite, ele sai de Araraquara tendo a certeza que Brasília tinha voltado ou estava voltando à normalidade, que Brasília era possível de ser governada e que ele chegaria em Brasília e exerceria o seu poder como presidente da República. Você foi testemunho ocular da história de um dos acontecimentos recentes mais dramáticos da história do país. Você não estava em Brasília, mas você estava com o presidente da República. E muito já se disse sobre conversas que ele teria tido com Flávio Dino, com Múcio. Eu queria ouvir agora da boca do prefeito da Araraquara, coordenador de comunicação da campanha do presidente Lula, o que você pode trazer de novidade para a comunidade Fórum sobre o que ocorreu naquele dia aí com o Lula à distância governando o país. Como diria o Flávio no WhatsApp. Rovai, Dri, todo o público, né, que nos acompanha nessa audiência incrível que o Fórum 11h30 tem. Foi um momento, Rovai, marcado por ambiguidades e contradições, né? Primeiro, é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, porque mesmo a imprensa do Brasil todo tendo me procurado, eu penso que foi um momento tão difícil, para você ficar falando de bastidor, de uma reunião, ou de reuniões que o presidente estava vivendo um momento muito complicado, o Brasil vive um momento complicado, que eu achei que não era momento de falar e me preservei. Então, é a primeira vez que eu toco nesse assunto. Vou fazer aqui um relato da forma como esse momento se construiu, né? Eu, no sábado, recebi um telefonema da Neudi. Quem não conhece a Neudi, é uma figura incrível que eu tenho um respeito absoluto, que é a principal assessora da nossa querida Janja, hoje primeira dama, né, do Brasil, e cabe aqui um parêntese, a Janja está trabalhando tanto para ressignificar esse papel do primeiro damismo, e fica aqui já de imediato o meu reconhecimento. Mas a Neudi me procura e diz assim: Adinho, a Janja gostaria muito de fazer uma visita à cidade de Araraquara em solidariedade a esse momento que Araraquara está vivendo. Isso no sábado, no início da manhã. Falei, eu disse para a Janja que eu ficarei muito honrado e feliz com o gesto de solidariedade que ela vai prestar ao povo de Araraquara. E eu comecei a preparar todo o material para que a Janja tivesse todas as informações daquilo que Araraquara estava vivendo. E eu estava na prefeitura, evidente, foi para a gente relembrar, dia 28 para o dia 29 foi o dia da tragédia que Araraquara viveu. Foram 130 milímetros de chuvas em 6 horas, 200 milímetros em 24 horas, Dri, Rovai, né, de 500 milímetros que choveu o mês de dezembro inteiro. Então, em 24 horas, nós tivemos um pouco menos que 50% da chuva de todo o mês de dezembro, que foi um absurdo de chuvas, né, que o Brasil e o estado de São Paulo já estava enfrentando. Mas 130 milímetros em 6 horas é como se você jogasse um imenso balde de águas em cima de uma cidade, para que a gente faça aqui, tenta fazer uma metáfora para que, né, o internauta possa ter dimensão do que a cidade viveu. E, claro, foi uma noite, madrugada terrível para todos nós da prefeitura, para mim em especial, porque eu acompanhava a madrugada toda os índices, os locais afetados,
o risco de desabamento, bairros e residências que já estavam em situação de alerta, quando, ainda na noite do dia 28, chega a informação que um local, você e o Rovai que conhecem Araraquara, que é um local que nunca, absolutamente nunca, nós sofremos com enchentes, que é a ligação da cidade de Araraquara com a Washington Luiz, via Avenida 36, Avenida Padre Antônio Salles Culturato, que é um local muito tradicional. Quem conhece Araraquara, a entrada de Araraquara pela Washington Luiz, pelo shopping Jaraguá, que é o maior shopping da cidade, pelo campus da Unip, enfim, uma região muito conhecida. E ali, um córrego que não tem mais de 1 metro de vazão, ele com esse volume de chuvas, ele veio arrastando tudo que ele encontrou pela frente. Ele é o maior, foi o que mais provocou danos à cidade, e os piores pontos de tudo que nós enfrentamos. E ali uma ponte cedeu, e infelizmente um veículo com uma família toda que voltava do shopping foi arrastado pelo córrego, né? E nós tivemos 6 óbitos na mesma família. Então foi uma madrugada terrível, terrível, terrível. Nós não sabíamos ao certo quantos carros tinham sido arrastados nesse acidente. As informações eram muito contraditórias, porque as pessoas que presenciaram, elas presenciaram também com dilúvio sobre elas, então com visão muito desfavorável de tudo aquilo, o córrego subindo quase 10 metros de altura, enfim, uma coisa absurda. Então as pessoas não tinham muita noção quem presenciou. Mas então é um veículo, 2 veículos, um veículo passou, outro não passou, tinha moto, enfim, virou uma confusão de informações. Quando eu recebi a primeira informação no final da madrugada de que um carro tinha sido avistado, porque as chuvas foram diminuindo, né, e os bombeiros puderam trabalhar, porque o volume era tanto que nem o corpo de bombeiros conseguia ter acesso ao córrego, tamanha a força das águas. E falaram, não, tem vítima. Eu imediatamente fui para o local e acompanhei de perto o resgate dos corpos, e foi um dia terrível, uma madrugada terrível, uma manhã terrível. E, claro, eu me mobilizei em função disso. Isso do 7 para o 8, né? De 28 para o dia 29. Eu, a princípio, Dri Rovai, eu iria chegar antes em Brasília para a posse do presidente, para fazer algumas conversas que eu estava participando, finalizando a transição, porque quem acompanhou a transição, eu participei da transição, então eu tinha marcado alguns diálogos, e acabei desmarcando tudo, fiquei muito em dúvida, inclusive, se eu iria para a posse. Consegui, uma logística maluca, chegar no dia 1º em Brasília e voltar logo depois da posse, que eu queria estar em Araraquara, e aproveitei o dia 1º, inclusive, para dialogar com os ministros que estavam chegando, tudo aquilo que Araraquara viveu. Pois bem, na primeira semana de governo, no sábado, portanto, a Janja faz contato dizendo que viria a Araraquara. No final da manhã, eu na prefeitura, a gente já estava trabalhando em levantamento de dados, de informações, para poder dar celeridade, né, aos projetos que pudessem começar a reconstruir a cidade. No final da manhã, o presidente Lula me liga e diz assim, Adinho, eu vou para Araraquara. Ele estava em São Paulo, dizendo, eu vou voltar para Brasília no domingo. Às 14 horas eu paro em Araraquara, faço uma visita a você, quero visitar, né, os locais atingidos. E depois nós vamos fazer uma reunião de trabalho na prefeitura para saber como o governo federal pode te ajudar na reconstrução desses locais atingidos. E eu agradeci muito, porque Rovai e Dri, o presidente tinha feito uma viagem, que ele foi ao velório do Pelé. Ele não tinha feito nenhuma viagem oficial, né? Além do velório do Pelé, uma viagem oficial, a primeira seria Araraquara diante dessa tragédia que Araraquara vivia. Eu agradeci muito a ele.
que era um gesto de solidariedade imenso que ele prestava a um povo que nós estávamos aqui sofrendo, né, enlutados, porque foram 6 pessoas de uma mesma família que voltavam do shopping, 3 crianças, uma família que não conseguia, Adri, inclusive achar a última criança, porque o corpo não era encontrado, uma menina de 10 anos de idade. Então, foi terrível, era um momento terrível que nós estávamos vivendo, e o presidente faria essa visita num gesto absoluto de solidariedade à nossa cidade. E combinamos, eu vou até o aeroporto, ele resolve desembarcar no aeroporto da Embraer, que fica a 10 quilômetros de Araraquara, portanto, aqui do lado, na vizinha Gavião Peixoto, e venho no carro com ele quando as notícias começam a chegar. Primeiro, dos golpistas ocupando o Congresso Nacional, ele já começa a ligar para o ministro Múcio, para o ministro Flávio Dino, tentando obter informações, para o ministro G. Dias, GSI. Aí nós chegamos no local da visita, ele foi, visitou. O povo de Araraquara tem um carinho absurdo também pelo presidente, né, Rovai Idri? É bom nós lembrarmos que o presidente Lula já obteve vitórias históricas em Araraquara, e nessa última eleição, quando o Estado de São Paulo, infelizmente, as cidades grandes optaram por outras representações políticas, o presidente Lula e o Fernando Haddad ganham as eleições no primeiro e segundo turno em Araraquara. Então, tinha uma multidão nas ruas, lá no local dessa tragédia, para ter contato com o presidente. E ele, como é típico, né, de um presidente que é nutrido pela empatia, ele vai lá e dá atenção para todas as pessoas, conversa, faz gestos de carinho. E nós entramos no carro novamente, as informações começavam a chegar dos golpistas tomando conta do Supremo. Quando nós chegamos em Araraquara, aqui na prefeitura de Araraquara, ele vem para o meu gabinete e imediatamente as informações chegam que os golpistas estavam no Palácio do Planalto. Então, ali se deu efetivamente um quadro de extrema tensão, e o presidente Dri Rovai, eu vou fazer aqui um relato para fórum, que, repito, eu não fiz a nenhum veículo de imprensa, não porque, além do carinho imenso que eu tenho pela fórum e o reconhecimento, não porque eu tenha sonegado ou negado, é que eu penso que os fatos eram muito recentes para que eu relatasse. Eu vou dizer a vocês que o que eu assisti no meu gabinete, na minha mesa de trabalho, foi absolutamente um gesto e uma construção monumental de um líder político. O presidente Lula faz os telefonemas aos ministros, constrói o cenário da gravidade da crise que o Brasil vivia, que, na minha avaliação, foi uma tentativa de golpe de Estado, conversa com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara, conversa com os ministros do Supremo, e num gesto assim absurdo de liderança política. E eu, na terça seguinte, eu tive em Brasília, até por conta de tentar viabilizar toda a parte documental das ajudas que a Araraquara precisa, e fui recebido por ele como da forma mais carinhosa possível, como é típico do presidente Lula. Eu disse a ele, eu vou repetir a vocês, né? Presidente, não é que o senhor, né, em questão de horas, e foram 3 horas muito difíceis, né? Não é que o senhor trouxe o governo para sua mão, o senhor trouxe o Estado brasileiro para sua mão. Foi absolutamente isso que aconteceu. O presidente construiu o cenário, construindo o cenário, ele construiu a solução, né? Negou garantia, né, GLO, da garantia da lei e da ordem, ele negou também numa leitura correta, porque ali a saída tinha que ser uma saída no campo civil, no campo da política, não era uma saída no campo da mobilização das Forças Armadas. Claro, as forças deveriam dar o suporte a uma decisão construída na política, construída na articulação política, com os presidentes dos poderes, né, e ele liderando o país,
mas construindo numa saída política, né? E foi grandioso de assistir. Foi uma aula de política que eu jamais vou esquecer na minha vida. Ele traz o Estado brasileiro para sua mão, constrói a saída para aquela crise, e quando ele sai de Araraquara, já no início da noite, ele sai de Araraquara tendo a certeza que Brasília tinha voltado ou estava voltando à normalidade, que Brasília era possível de ser governada e que ele chegaria em Brasília e exerceria o seu poder como presidente da República. Edinho, Então, tem um episódio aí que você acabou de citar e que ele é chave. Eu queria pedir desculpa ao Ivan Valente, já vou subir ele aqui também. O Ivan está aqui nos bastidores, Serginho, teu colega, Ivan Valente, e eu já vou subir ele. Grande amigo, Ivan. Pode subir o Ivan, acho que ele pode participar desse papo junto também. O Ivan deve ter interesse nesse tema. Bem-vindo, Ivan. Que é a seguinte, essa questão da GLO, ela foi oferecida como alternativa pelo Múcio ao Lula, pelo Múcio e pelo Dino ao Lula, porque o Zaratini esteve aqui e me disse que foi pelos dois. Há um depoimento que teria sido só pelo Múcio, e há o Guilherme Amado do Metrópolis disse que a Janja teria gritado ao lado do Lula: é golpe, não. Você estava ali, você foi o testemunho ocular da história. Primeiro, Rovai, o Lula estava ali como presidente da República, um homem que mostrou força e capacidade de liderança, mas muito tranquilo, muitas vezes, inclusive, sorridente, fazendo conversas que quebrassem um pouco aquele ambiente de tensão, porque nós estávamos aqui, ele, o ministro Luiz Marinho, o ministro Valdez, o ministro Jader, o Paulo Okamoto e, claro, a Janja, que, como sempre, fez intervenções, né, extremamente lúcidas, né, e ajudou muito na compreensão da gravidade daquele momento, né? Mas eu não vou aqui nominar a você quais os ministros que entendiam, né, que o caminho era GLO pela gravidade do cenário. Desculpa, eu não vou fazer essa nominação. Não, te entendo. Não, é claro, porque eu vou explicar. Eu acho que era um ambiente aqui muito de relação de confiança e eu não quero jamais na minha vida quebrar essa relação de confiança que o presidente Lula tem comigo e para mim isso é uma honra. Mas claro que não foi um nem dois. Vários foram aqueles que falaram em GLO pela gravidade. Agora, a lucidez do presidente Lula é algo notável. A tranquilidade com que ele analisa os fatos é algo notável. O Lula não é o Lula de forma gratuita. Ele é o Lula porque ele é uma liderança extremamente racional, que tem a frieza necessária para construir as melhores saídas. Por isso que ele é o Lula. E é verdade que a Janja ajudou muito nas ponderações. Não foi nesse tom de gritaria que talvez tenha relatado, mas no sentido de ponderar, olha, de tudo que ela tinha lido, de tudo que ela tinha estudado, né, durante a transição, porque ela foi uma figura importante na construção da posse, ela liderou, ela estudou muito, ela leu, porque tinha todo aquele cenário de ocupação da frente dos quartéis, então ela tinha ali ela estava muito atualizada sobre a interpretação da legislação, mesmo sendo uma jurista, sendo uma socióloga, nós sociólogos também, quando necessário, sabemos interpretar a lei. E a Janja foi uma figura importante. Como eu quero dizer aqui, os ministros presentes, o Paulo Okamoto, que estava presente, todos ajudaram muito, a primeiro a pacificar o ambiente, né? Porque o presidente Lula ele tem a capacidade de interpretação e de decisão. O que você não pode é aquela coisa de cada um chegar e falar uma coisa nos momentos de tensão, como foram momentos de extrema tensão. As imagens chegavam, o presidente acompanhou pelas TVs que estavam transmitindo, então eram cenas absurdas de violência
Então, claro que aquilo ia gerando um ambiente de tensão. Todos que estavam com ele trabalharam o tempo todo para que essa tensão fosse diminuída e que ele tivesse a tranquilidade para construir as suas posições como ele teve. Ele foi lúcido, ele foi um líder, ele foi, do ponto de vista da simbologia, como a gente fala, assim, né, que é muito ligado ao esporte, né? Ele foi um monstro, absolutamente um monstro, na capacidade de interpretar e de construir a melhor saída, né? E governando o Brasil por Araraquara, orientando os ministros do que é que tinha sido feito.